Muito boa tarde a todos. Vou tentar coordenar aqui com o marcador a substituição dos diapositivos. E assim é muito fácil começar a minha intervenção, depois desta exposição brilhante do que é o Cloud Computing. Em primeiro lugar, quero dirigir os meus cumprimentos aos colegas de mesa. Um cumprimento em especial à engenheira Isabela Pedrosa. A iniciativa é dela e, portanto, eu não quero ficar com os méritos. Isto não é uma organização de unidade curricular de Direito Informático. Colaborei, de facto, mas em pequena medida. Portanto, pelo segundo ano consecutivo, a engenheira Isabela Pedrosa, através da sua capacidade dinamizadora, volta a organizar um seminário que eu acho que é interessantíssimo e, portanto, pelo painel de oradores, excluindo-me, obviamente, acho que só por si está assegurado o seu sucesso. E, em terceiro lugar, deixem-me dirigir uma palavra aos meus alunos de Direito Informático e, portanto, que este ano temos trocado algumas impressões durante as aulas e tem mostrado muito empenho. Alguns, também não vamos generalizar, na discussão destas temáticas, enviando-me artigos, discutindo, colocando questões e, portanto, a eles tem sido muito gratificante este ano dar aulas. Pronto. O que é que eu pretendi com isto? A minha apresentação não é uma apresentação pesada para falar de legislação. Caso contrário, em pouco tempo, os meus colegas não tinham cá participantes. O que eu procurei foi estabelecer a evolução da privacidade a algo novo na nossa sociedade, a autodeterminação informativa, abordar também os problemas da computação na nuvem, que não tem regulação, abordar algumas questões das redes sociais e depois chegar a uma conclusão. E a minha conclusão é certamente diferente do Sr. Professor Edmundo Monteiro. O Big Brother já chegou a Portugal e provavelmente ao mundo globalizado desde que caíram as Torres Gêmeas. E, portanto, desde que caíram as Torres Gêmeas, aquela profecia de George Orwell na década de 40 tem plena utilidade na nossa sociedade. E, portanto, no fundo o que ele dizia é que em 1984 o Estado ia ser um Estado vigilante. E, portanto, nós neste momento o nosso Estado já é vigilante. Coloca-nos câmaras nas autoestradas, já tem condições para medir a velocidade, a legislação ainda não permite, mas a infraestrutura está instalada. O Estado dispõe, e o Dr. Marcelino falava nisso e com alguma razão, a questão do cartão de cidadão, quiseram centralizar os cheios todos, pelo menos na altura, na discussão da Assembleia da República, o Partido Socialista teve inicialmente a intenção de centralizar a informação, não foi permitido pela oposição, e bem, caso contrário, nós tínhamos a centralização da informação por parte do Estado e, portanto, o controle absoluto por parte do Estado em relação à nossa informação. Mas se repararem, a Via Verde também tem informação nossa. A maior parte das lojas de roupa e hipermercados tem informação nossa e nós, por isso simplesmente, como dizia o Sr. Professor, com alguma razão, vamos abdicando da nossa privacidade, se é que, neste momento, temos alguma. E começando por introduzir este direito à privacidade que verdadeiramente já não tem os contornos que tinha em finais do século XIX, o direito à privacidade deve-se a Samuel Warren e a Louise Brandeis, que em 1890 levaram à estampa na Harvard Law Review um direito que apelidaram de direito à privacidade. Portanto, não se falava antes de 1890 de um direito à privacidade. O que nós tínhamos verdadeiramente eram direitos de propriedade. Isto por força da evolução das concepções liberais e sobretudo, das revoluções liberais. E apelidaram, e começaram por dizer que o direito à privacidade era o direito a ser deixado só.
Porquê? Porque Samuel Warren começou por ser bastante incomodado por aquilo que ele apelidou na altura de imprensa amarela, que agora tem outro nome, agora é a imprensa cor-de-rosa, sistematicamente, por ser casado com a filha de um senador, sistematicamente via a sua vida privada debaçada nos jornais da época. E decidiu estabelecer ali a gênese, o germe do que seria um direito a ser deixado só, que ele apelidou de direito à privacidade. Este direito à privacidade varia em função da cultura, do tempo. O nosso direito à privacidade é certamente muito distinto daquele que se verifica nos Estados Unidos da América, na Inglaterra, e trouxe aqui só alguns exemplos que já são vossos conhecidos. A Princesa Diana, há cerca de uma década ou mais, viu a sua vida devassada num jornal londrino, onde foram publicadas 6 páginas com fotos dela a tomar banhos na sua casa, a banhar-se na piscina. Sentiu a sua vida devassada, processou o jornal e, para surpresa de muitos, quem ganhou foi o jornal, invocando na altura que estavam a testar as condições de segurança. Portanto, os paparazzis com muros com 3 metros de altura, pendurados em árvores, fotografaram a seu belo prazer a princesa, e o tribunal entendeu que eles podiam fazer isso porque estava aqui em causa a segurança da realeza. O ex-presidente dos Estados Unidos da América também é conhecido, o affair que teve com a secretária, com a Monica Lewinsky. Como sabem, na altura o relatório criminal foi publicado na internet e foi algo que foi encarado com toda a normalidade e, portanto, todos os pormenores sórdidos desse caso foram divulgados. Certo é que se ele tivesse possibilidade de se candidatar a um 3º mandato, tinha sido eleito, porque aumentou a popularidade. Nós, no nosso caso, somos um bocado avessos à privacidade. Vejam, por exemplo, o que é que fizeram os nossos políticos em 2007 com a alteração do Código de Processo Penal e do Código Penal. Até 2007 era permitido aos senhores jornalistas divulgarem escutas telefónicas. E, portanto, houve uma divulgação na revista Visão que em 10 palavras, se calhar estou a exagerar, 7 eram palavrões da parte de 3 políticos e, portanto, aquilo não ficou muito bem à classe política. E eles decidiram emendar a mão, alterando o Código de Processo Penal. Neste momento, para divulgar escutas na comunicação social, e se repararem, nunca mais voltamos a ter na nossa sociedade divulgação de escutas. Portanto, temos a divulgação em geral do teor das conversas, mas as escutas em concreto deixaram de ser divulgadas. Porque neste momento é preciso pedir autorização aos interessados. E, portanto, isto é mais ou menos assim. Imagine o que é que significava pedir autorização ao Sr. Primeiro-Ministro para a divulgação daquelas escutas de Freeport ou outras. Eu perguntava, olha, autoriza-me aquelas escutas que foram feitas, que até vão ser declaradas ilegais pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, autoriza-me a divulgar essas escutas? Obviamente, o Primeiro-Ministro ou qualquer outro político que autorizado. E, portanto, pelos vistos, até agora não tem havido autorizações. Por outro lado, também assistimos à chamada privacidade contratualizada, que é para não deixar o mundo cor-de-rosa de fora. Como sabem, qualquer figura do Jet Set, quando quer passar férias, contacta revistas e procura uma viagem, sei lá, às Maldivas, gratuita, mediante uma reportagem, umas fotos, um bocado mais ousadas, e, portanto, a própria privacidade acaba por ser a privacidade vende-se. Isto também já se verificou naquele primeiro programa do Big Brother que nós tivemos na nossa televisão. O primeiro programa do Big Brother, se bem se lembram, foram colocadas câmaras em todas as divisões da casa.
até que se chegou à conclusão, e portanto os concorrentes assinavam um contrato em que autorizavam a colocação das câmaras, autorizavam a divulgação de todas as imagens, e ao fim de um mês houve um senhor, ex-presidente da República de Portugal, que disse que era uma coisa imoral andarem a divulgar imagens daquilo que se passava nas casas de banho. Não era nos chuveiros, era diretamente nas casas de banho, que havia ali um reduto mínimo de intimidade da vida privada das pessoas que tinha que ser garantido. E, passado pouco tempo, retiraram as câmaras daquele setor específico das casas de banho. Porquê? Porque a ideia é que se pode vender a nossa privacidade. E é a ideia que neste momento corre na sociedade. Trouxe também, isto só em termos muito sucintos, a privacidade em termos doutrinais data de 1890, a evolução que teve, as primeiras preocupações ou a primeira regulação jurídica em termos internacionais surge com uma convenção do Conselho da Europa em 1980, com as linhas diretrizes da OCDE, também no mesmo ano. A primeira diretiva comunitária sobre dados pessoais data de 2005 e depois foi sendo complementado, não vos vou aborrecer com a leitura dos números das diretivas, só para dizer que de 1995 até à atualidade ainda não houve uma revisão da diretiva comunitária de dados pessoais. Está agora a ser discutido, foi lançada uma consulta pública e, portanto, isto para dizer que a legislação comunitária e a legislação nacional não acompanham a evolução tecnológica. A nível nacional, o nosso país foi dos primeiros países a nível mundial a consagrar no texto constitucional de 1976 a proteção dos dados pessoais e do direito à reserva de intimidade da vida privada. Tivemos que esperar alguns anos para que este artigo 35, inicialmente artigo 33, fosse regulamentado ou densificado, para ser mais correto, através da Lei 10/91 de 29 de Abril. A segunda Lei de Proteção de Dados Pessoais, por força da transposição da Diretiva Comunitária de 1995, ocorre 3 anos depois, em 98, 26 de outubro. Atualmente em vigor temos a Lei de Proteção de Dados Pessoais que ainda não sofreu qualquer alteração, a Lei da Privacidade no setor das telecomunicações, depois mais recentemente a Lei 32 de 2008 que tem a ver com a conservação de dados de tráfego e de localização, que aqui o Sr. Inspetor nos vai falar certamente ou vai criticar. A Lei 7 de 2004, a Lei de Comércio Eletrónico, só para ficarem com uma perspectiva da evolução da legislação. Eu agora coloquei um outro tópico que tem a ver com a evolução da privacidade até um direito mais amplo, que é o chamado direito à autodeterminação informativa. Só para compreenderem como é que a privacidade do nosso país, os nossos dados pessoais são regulados. Nós temos verdadeiramente, e esquecendo que tínhamos um artigo 35 que estabelece um conjunto de direitos em matéria de proteção de dados pessoais, partindo do princípio que só tínhamos este direito à reserva da intimidade da vida privada, o que era regulado verdadeiramente em relação à nossa informação pessoal era um direito a impedir o acesso de terceiros à informação pessoal e a proibir essa divulgação. E, portanto, não tínhamos nada mais do que isso. Obviamente que a proteção dos dados pessoais estabelece outro tipo de reivindicações, que têm a ver com o controle que nós fazemos da nossa informação pessoal, com a limitação do período de tempo em que a nossa informação pessoal está num fecheiro de dados pessoais, com a definição dos objetivos que presidem à recolha, com o estabelecimento de garantias que assegurem a fiabilidade e a qualidade dos dados. E, portanto, esquecendo que existia este artigo 35, o que nós tínhamos verdadeiramente era uma legislação, era a concretização deste artigo 26, a legislação ordinária apenas ia impedir que terceiros acedessem aos nossos dados e proibia-se a divulgação. Isto era suficiente? Obviamente que não era. E é preciso muito mais do que isso. E o nosso país foi pioneiro em 1976 ao consagrar o que veio a ser designado em 1983 pelo Tribunal Constitucional Alemão de um direito à autodeterminação informativa. O
que é este direito? Este direito, no fundo, é a faculdade que nós temos, enquanto cidadãos, de controlarmos a nossa informação e de decidirmos se a devemos divulgar ou não. E em que é que se traduz este direito? O controle dos dados pessoais faz-se ao nível do acesso, da retificação, da atualização, da eliminação e no direito a conhecer a finalidade que presidiu à recolha daquela informação, que é extremamente importante. Também num direito ao não tratamento de dados pessoais e, portanto, terceiros que não sejam diretamente interessados na informação não podem aceder a essa mesma informação e um direito ao não tratamento de dados sensíveis, daquela informação mais íntima, dos chamados dados íntimos. E o legislador teve o cuidado, no artigo 35, de dizer em concreto quais são. Convicções políticas, filosóficas, fé religiosa ou sindical, origem étnica, vida privada. E estas garantias, e permitam-me só que individualize este dado de origem étnica, porque aqui há poucos dias fui tratado um assunto à Zone, àquelas lojas da Zone, e estava uma funcionária a contar a história dela, que tinha feito uma candidatura, um estágio profissional para um organismo público, mas que não tinha conseguido. Inicialmente tinha ficado na lista em quarto lugar e de repente tinha mudado a classificação e alguém que tinha ficado em 460 e tal lhe tinha passado à frente. E ela disse-me diretamente: sabe porque é que isso aconteceu? Porque eu sou preta. Eu disse: não, mas a Constituição, a legislação garante o direito a não ser discriminada. A senhora é portuguesa, apesar de ter família de São Tomé e Príncipe, é portuguesa e, portanto, o que a senhora devia ter feito era ter apresentado uma queixa ao senhor Provedor de Justiça, ter apresentado um recurso hierárquico. Não, mas sabe que Portugal não garante os direitos dos pretos, assim diretamente. Eu disse: olha, não é essa a ideia que eu tenho. Provavelmente é essa a ideia que ainda perpassa na nossa sociedade. E, portanto, não é possível nós armazenarmos dados que tenham a ver com a nossa origem étnica. E, portanto, se a pessoa é de cor, se é de outra nacionalidade, se é portadora de qualquer deficiência, nada disso deve ser armazenado. Só que a senhora, pelos vistos, só quando ela se apresentou para o tal estágio profissional é que verificaram que ela era de cor. E a partir desse momento excluíram. Quando ela fez a candidatura, como não havia uma fotografia, foi admitida. A partir do momento que se viu que era de cor, foi excluída. E, portanto, por isso mesmo é que eu individualizava este dado relativo à origem étnica. É que ainda assim, ainda que a Constituição garanta a não discriminação e igualdade de oportunidades a todos, só por si isso não chega e origina discriminações. Portanto, em relação à computação na nuvem, já tenho de certa forma a tarefa facilitada, porque já foram explicados os serviços todos, como é que funciona, portanto, e quais são as principais preocupações ao nível da computação na nuvem. Eu acho que são muitas. O acesso à informação, este tal direito de acesso à informação, como é que nós exercemos enquanto cidadãos o direito de acesso à informação num servidor, num data center que esteja localizado na Índia. E se nós adquirirmos o tal serviço através da internet e não tivermos nenhum intermediário português, como é que exercemos? O direito de acesso, da retificação, da atualização. Como é que nós sabemos que tipo de informação é que vai ser inserida naquele data center? Quais são as leis aplicáveis na nuvem? Sendo certo que a informação pode estar repartida por vários data centers. Também não sabemos onde é que a informação fica armazenada e, portanto, ou eventualmente se é transferida para outro data center. Não há regras definidas em termos universais para o tempo previsto de retenção da informação, isto é, nós tivemos que esperar até 2006 para que a União Europeia estabelecesse algumas regras em matéria daquela criminalidade mais organizada
e neste momento os operadores portugueses devem guardar a informação, os dados de tráfego durante um ano, e portanto, em relação a esta informação, se houver uma qualquer ação de investigação criminal ou a violação de um contrato meramente civil, qual é o tempo durante o qual o data center deve conservar a informação? Não há rigorosamente nada legislado em relação a isso. E depois também em relação à destruição da informação armazenada. Quando eu peço a eliminação da informação, o que é que me garante que essa informação não foi duplicada e o que é que me garante que essa informação vai ser eliminada? E neste momento nada. Por outro lado, já que tínhamos falado na PlayStation Network, como é que se assegura, quando há a violação da privacidade da informação, como é que se assegura que o titular dessa informação tem conhecimento que houve uma quebra de segurança? E isto passou-se com a PlayStation Network. Fizeram um ataque ao servidor da Sony. Durante muito tempo a Sony tentou, desligou por isso simplesmente o servidor, mas tentou investigar quem é que estava por trás desses atos maléficos, não conseguiu identificar e continua a não conseguir identificar, e pelos vistos esta semana voltou a ser alvo de outro ataque, só que milhares de dados, e que não são dados despecientes ou inócuos, não tem só a ver com o nome, com moradas ou com e-mails, tem a ver com dados do cartão de crédito. E, portanto, aquelas salvaguardas, o andar a comprar jogos na internet e facultar o nosso cartão de crédito é de uma gravidade tremenda. Quer dizer, os dados ficam lá armazenados e alguém se deu a eles. E isto obriga a acontecer, obriga a uma informação imediata aos utilizadores. Algo que não foi feito. O que fez a Sony, passadas algumas semanas, foi informar através da comunicação social e as pessoas tiveram, por isso, simplesmente cancelar o cartão de crédito. E depois, ao nível da computação na nuvem, também se coloca a questão de saber quem é que é o responsável pela proteção da privacidade. E, portanto, se os data centers estão localizados em pontos distintos, como é que se vai identificar o tal responsável? É a pessoa que facultou o serviço em Portugal. E se nós contratarmos o serviço através da internet a uma empresa sediada, por exemplo, em França, quem é que é o responsável? É quem celebra o contrato? É quem recolhe informação? É quem a armazena? E, portanto, isto são os problemas que se colocam ao nível da computação na nuvem. No meu entender, há alguns princípios que devem ser observados, que já estão tipificados na legislação comunitária, estão identificados, mas não se aplicam verdadeiramente à computação na nuvem. Tem a ver com a limitação na recolha dos dados, isto é, os dados a serem recolhidos têm que ser só os dados estritamente necessários, que é algo que nós não fazemos no nosso dia-a-dia, quando nós vamos ali à FNAC e subscrevemos o cartão da FNAC, por exemplo, todos os dados que nos pedem, nós facultamos-los todos. Quando vamos ao dentista, apresentam-nos um formulário enorme de dados e nós facultamos tudo. E, portanto, eu como tenho muito mau feitio, a primeira vez que fui ao dentista, pediram-me uma série de dados, foram pedindo, só, nome, está correto, morada, vai-me enviar correspondência para casa? Não, então não preciso da minha morada. O e-mail, vai-me enviar correspondência por e-mail? Não, então também não precisa. Número de telemóvel, isso necessitamos para contactar, se for necessário, desmarcar, etc. Pronto, então esse faculto. E no final, ficou com o nome, com o número de telemóvel e perguntou-me se tinha tido algumas doenças, etc, etc. Disse que não. Portanto, o meu formulário restringiu-se a isso, a 3 nomes, a 3 dados, muito singelos. Na Mike Davis fizeram a mesma coisa, pediram uma série de dados que não têm rigorosamente nada a ver com a finalidade do fecheiro. E, portanto, ficaram com o nome e com o e-mail. O telemóvel também não precisavam. A nossa tendência é cedermos todo o tipo de dados. Por exemplo, o que é que interessa a nossa profissão quando vamos ao dentista? Mas nós damos-la.
Eu não facultei a minha profissão. Portanto, e o que eu costumo perguntar é assim, eu vou ser melhor tratado se for pedreiro, se for professor, se for médico? Se for, eu digo que sou médico, não sou professor, sou médico. E, portanto, posso facultar informação que seja errada. Depois, também tem que outros princípios que devem presidir à computação na nuvem têm a ver com a limitação da utilização. A empresa, quando recolhe informação, deve restringir essa utilização única e simplesmente para a finalidade da recolha e não andar a centralizar informação retirando de diversas localizações na nuvem. O princípio da segurança. O professor Edmundo Monteiro abordou esta questão de forma muito clara e, portanto, o estabelecimento de medidas físicas e, portanto, ao nível das instalações e lógicas, ao nível da utilização de medidas de segurança de programas informáticos, é obviamente algo que deve estar subjacente a este tipo de serviços. Um princípio da retenção e eliminação, e, portanto, nós temos que ter a garantia que, quando pedimos a eliminação dos nossos dados, eles são eliminados. Os nossos dados não são eliminados. Os nossos dados bancários, por exemplo, quando nós deixamos de ser clientes de um banco, não são automaticamente eliminados. E, portanto, temos que ser nós a requerer que essa informação seja eliminada, que é algo estranho. É algo que se anda a discutir agora, em 2011, anda a Comissão Europeia a discutir a necessidade de estabelecer a obrigatoriedade de eliminação dos dados. E é algo que é estranho, quer dizer, eu para ser cliente de um banco tenho que facultar os dados, eu cancelo a minha ficha e os meus dados continuam naquele fecheiro. Não têm que ser imediatamente eliminados. Dou-vos um outro exemplo. Se passarmos um cheque sem provisão, ao fim de 3 anos, essa informação devia ser eliminada. Nós temos que pedir a eliminação dessa informação no banco, que é algo que também é estranho. E a minha colega já me está a dizer que eu me estou a estender muito e, portanto, resumindo, o princípio da transferência dos dados também deve ser algo que deve estar subjacente à computação na nuvem e deve ser assegurado um nível de proteção adequado e o estabelecimento também de um responsável em cada organização pela garantia desses dados. Só algumas notas em relação às redes sociais. Assistiram certamente à divulgação daquele vídeo da agressão daquela jovem de 13 anos pela internet, divulgado pelo Facebook. Assistimos todos os dias à divulgação da vida pessoal dos nossos amigos no Facebook, com fotos, com as atividades que andaram a fazer, e eu costumo dizer nas aulas, se eu tiver o vosso Facebook, e se me vierem com desculpas que faltaram à aula porque estiveram doentes e lá colocarem uma foto, que estiveram numa festa, isso é prova evidente, não é? Que eu não preciso fazer prova. Pode ser uma falsificação, Sr. Está bem. Está bem. Mas isso tem a ver com outra coisa. Isto é, o que eu quero dizer em relação às redes sociais é que a definição dos parâmetros da vida privada, quando nós dizemos que não temos privacidade nas redes sociais, somos nós que asseguramos a nossa vida privada nas redes sociais. E, portanto, nós divulgamos tudo. Se nós não controlamos a nossa informação, não estejam à espera que sejam terceiros que a controlem, ainda que seja falsificada ou não. Depois vamos falar como é que isso se investiga em termos criminais. Por outro lado, também se coloca a questão de saber como é que as formas de utilização da informação nas redes sociais. E portanto, lembram-se daquelas situações daqueles soldados no Afeganistão que andaram a divulgar fotos das festas que faziam com cadáveres ao lado, mutilados, que depois foram despedidos pelo exército. Portanto, eles não tinham direito, no âmbito da sua vida privada, a divulgar as fotos do direito a despedimento. Será que uma empresa pode utilizar os dados que retira do Facebook ou do Twitter para efeitos de despedimento? É que isto são tudo matérias que ainda não estão propriamente muito reguladas. E agora, para terminar, este admirável mundo novo da privacidade leva-nos, e eu acabo por concordar só nesta parte, com o professor Edmundo Monteiro, é que, de facto, nós vamos abdicando da nossa privacidade. Reparem bem, neste memorando da Troika,
não tem qualquer medida em termos de sociedade de informação, transforma uma justiça que devia ser uma justiça dos direitos fundamentais numa justiça mercantilista ao serviço da economia. Os próprios Estados hoje em dia não estão seguros. Reparem naquilo que aconteceu com o Wikileaks em relação à generalidade dos países. Ontem li uma notícia muito interessante e tinha que aqui colocar. Os Estados Unidos da América coloca a possibilidade de eliminar ameaças, ciberameaças, através do envio de mísseis. E, portanto, se eles estão a atentar contra a segurança do país, nada obsta a que sejam localizados e que caia lá um míssil. E, portanto, continuam a resolver. Eles próprios não sabem como é que devem reagir. E, provavelmente, este será uma imagem eficaz. Por outro lado, também uma nota política. A APDSI, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, no dia 31 de maio passado, realizou um encontro entre os partidos políticos para discutir as questões da sociedade de informação. Apenas um partido, que não vou individualizar, mas não é certamente nem o que está no governo, nem os que estão com perspectivas de serem governo, ninguém referiu a necessidade da alteração da legislação. Ninguém. Portanto, por outro lado, a nossa privacidade, o nosso garante da proteção dos nossos dados pessoais é a Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O que o Governo fez foi diminuir o orçamento. A União Europeia está a estudar alterações à Diretiva de Proteção de Dados Pessoais ao fim de 16 anos. E, para terminar, a legislação não acompanha a evolução tecnológica, bem pelo contrário. O novo paradigma da proteção da informação pessoal é este direito à autodeterminação informativa. Não tem a ver com a privacidade, não tem a ver com as garantias da legislação, tem a ver com aquilo que nós fazemos com os nossos dados pessoais. E, portanto, por isso é que eu coloquei, não esperem que o Estado proteja a vossa privacidade, não vai proteger, bem pelo contrário. Tem vindo a devassar sistematicamente. A salvaguarda da privacidade tem que ser garantida por nós. Só devemos facultar os dados que consideramos que são necessários. Em relação à nuvem, ao cloud computing, é necessário que quem queira aceder a esse tipo de serviços faça um estudo prévio dos serviços, infraestruturas, da legislação, das jurisdições aplicáveis e, em relação às redes sociais, devemos selecionar a informação que facultamos. E termino com esta ideia. Isto é uma provocação. Portanto, vou falar dos vários tipos de cloud, das tecnologias que são utilizadas para criar cloud computing e cloud services e de alguns aspectos de futuro desta área. Portanto, esta área já é uma área de cloud computing, já é uma área que neste momento está no mercado, portanto já há muitas empresas a fazerem dinheiro com isto e muitos serviços. E há muita investigação também nesta área, nomeadamente no âmbito da Europa, do 7º Programa Quadro de Investigação Europeu, e agora precisamente está a haver um concurso que vai abrir até final do ano para investigação, e uma das áreas que está aberta para projetos de investigação é precisamente esta área da Cloud Computing. Vou falar então também dessas questões de investigação em aberto nesta área, um bocado também para introduzir a questão da segurança que depois meus colegas vão falar. Portanto, porque é que surgiu o Cloud Computing? Já aqui há alguns anos, para aí há 20 anos, tinha-se falado dos clientes finos, portanto, thin clients, em que os servidores tinham tudo, depois e os clientes, os portáteis, os PCs não tinham nada, o software estava todo no servidor. Depois, passados uns anos, apareceu o conceito de application services, portanto, temos um servidor na internet, e nesse servidor nós podemos ter o hosting, ou o alojamento de aplicações e de serviços. Portanto, isso era usado para aí há 10 anos, por exemplo, havia empresas de contabilidade que tinham um serviço com um servidor e um conjunto de aplicações de contabilidade que podiam virtualizar e oferecer esse serviço a vários clientes, pequenas empresas, e elas não teriam necessidade dessa maneira de ter os seus próprios servidores, podiam ter, digamos, fazer o outsourcing desses serviços. Mais recentemente, esse conjunto de iniciativas evoluiu no sentido de se chamarem o Cloud Computing. Portanto, temos uma nuvem, como estava no slide inicial, e nessa nuvem existem recursos, existem serviços,
e nós não queremos saber onde eles estão, queremos é utilizá-los no nosso dia-a-dia, quer enquanto indivíduos, também enquanto empresas. Portanto, é muito mais conveniente para empresas comprarem ou alugarem espaço de armazenamento num data center que não sabem, nem têm que saber onde está, do que terem que estar a criar o seu próprio data center, terem gente para o gerir. Portanto, as necessidades estão aqui elencadas neste slide, as necessidades de escalabilidade das aplicações web. Imaginem uma pequena empresa que começa o seu negócio a vender coisas na web, o negócio corre bem e cresce, e começa a crescer todos os meses, então essa pequena empresa vai ter que estar todos os meses a comprar mais hardware e mais servidores. Portanto, estão a ver, uma forma é mudar isso para um servidor algures, para a Amazon, ou para a APT, ou para outro um provider, um fornecedor de serviço de cloud, e esse fornecedor de serviços, quando ele precisa de mais espaço, dá-lhe mais espaço, quando ele precisa de mais recursos de computação, dá-lhe mais recursos. Portanto, a necessidade de escalabilidade e de serviços elásticos, que é uma coisa muito importante nas empresas. A quantidade de dados que as empresas e os sistemas acumulam é enorme, portanto é necessário haver estas características de escalabilidade, também em termos de acesso. Imaginem que eu tenho o tal servidor, o meu servidor a vender coisas na internet, de repente há um sucesso enorme e fica tudo congestionado, eu não consigo vender porque eu não tive tempo de dimensionar a linha de acesso. Portanto, o facto de ter isso algures numa cloud, num servidor, em alguém que trata desse tipo de serviço, consegue rapidamente ajustar quer as necessidades de comunicação, quer as necessidades de disco, quer as necessidades de processamento de forma elástica e escalável. Portanto, uma outra razão porque os serviços de cloud surgiram é porque as pessoas se movem. Movem-se, têm máquinas diferentes, têm dispositivos diferentes, têm computadores, têm sistemas móveis e, por exemplo, uma coisa simples como a agenda das pessoas, se tiverem que andar sempre a sincronizar, se tiverem uma agenda... Portanto, é muito fácil ter a agenda das pessoas e os contactos e até os ficheiros mais importantes estão algures num servidor e as pessoas, independentemente do tipo de terminal que usam, seja um computador de secretária, seja um computador móvel, seja um terminal de bolso, ou seja até através da televisão ou de outra forma qualquer, conseguem ver sempre a mesma agenda, inserir dados. Portanto, é muito prático para o utilizador móvel. Alguém para toda a gente, em ambiente de mobilidade, os serviços de cloud são muito importantes. Uma outra razão é que simplifica muito as empresas que não estão vocacionadas para gerir recursos de informação e tecnologias de comunicação. É uma forma deles, digamos, fazerem um outsourcing desses serviços. E permite depois criar novos serviços. Portanto, imaginem uma pequena empresa que tem uma ideia qualquer de uma aplicação genial para vender. Então essa aplicação, o que é que ela pode fazer? Pode colocá-la num computador algures na internet, anunciar o serviço e não precisa estar a investir em recursos e pode, digamos, dimensionar e fazer crescer o seu negócio à medida da procura. Portanto, há aquele palavrão que aparece ali, OPEX, que são os custos operacionais. Portanto, é uma forma de reduzir os custos operacionais, os custos de gestão da infraestrutura, os custos e também os custos de capital. Portanto, mas é visto como uma forma para as empresas de reduzir os custos operacionais de utilização da informática. Vou falar agora dos tipos de cloud que existem. Existem basicamente 3 tipos de cloud, que são designados por aquelas letras que estão ali em bold: IaaS, PaaS e SaaS. E respondem basicamente àquelas questões que estão por baixo. Portanto, a primeira, mais simples, cloud mais simples, é a cloud que vende ou disponibiliza serviço de armazenamento e de processamento. Se eu preciso de disco em muita quantidade e de forma elástica, então eu posso comprar esse disco a um fornecedor de serviços de armazenamento. Por exemplo, a Amazon, ou tem o Elastic Cloud, ou o Grid. Portanto, há muitas entidades que vendem esse serviço. Da mesma forma, eu posso precisar não só de armazenamento, mas também de processamento, de capacidade de processamento. Imaginem, por exemplo, uma empresa, sei lá, que fabrica carros e que tem que correr modelos de simulação para avaliar a resistência dos carros ou qualquer outro tipo de aplicação de computação intensiva, pode comprar esses recursos, ou para, sei lá, uma empresa que faz sequenciação de genomas, que é escusa de estar a criar, instalar uma infraestrutura brutal
pode contratar esses serviços na cloud, não é? Portanto, é o primeiro tipo. O segundo tipo é o serviço, portanto, o chamado Platform as a Service, PaaS. Portanto, a ideia é que eu tenho, por exemplo, uma plataforma, imagina tipo Primavera ou outra plataforma qualquer que pode ser oferecida, imaginem a Primavera, em vez de andar a distribuir os pacotes de Primavera pelas empresas todas, pode criar, negociar com a PT, ou criar um data center, algures na cloud, e nesse data center cria várias instâncias de Primavera para os clientes que queiram subscrever. Pode vender mais barato, porque fica muito mais fácil de fazer atualizações. As empresas PMEs, em vez de andarem a ter que instalar e a comprar servidores e terminais e têm esses serviços disponibilizados numa plataforma. Portanto, quem diz isso para a aplicação de contabilidade também é válido para outro tipo de... Portanto, para todas as áreas em que haja plataformas de software que são utilizadas, desde a área financeira, a área, sei lá, todas as áreas podem funcionar neste regime. Estão ali alguns exemplos. Os dois maiores players, os dois maiores nesta área são a Google e portanto, a Microsoft, que se debatem, estão a travar uma guerra sobre quem é que vai liderar isto no futuro. Portanto, a Google tem a Google Application Engine e a Microsoft tem uma plataforma que se chama Windows Azure. Portanto, portanto, o objetivo destas duas iniciativas é vender, oferecer através da internet suporte de plataformas para os vários fins que as empresas precisem ou as pessoas individualmente. Finalmente, o último tipo é o tipo mais sofisticado, que é o Software as a Service, que é aquele que muitas de nós já utiliza. Portanto, já são programas específicos. Google Maps, o Google Calendar, o Gmail. Nós, quando estamos a usar o Gmail, estamos a usar um serviço de cloud, neste modo de Software as a Service. É um software que está a algures, nós não sabemos onde é que está, tem lá o nosso correio eletrónico, nós usamos isso independentemente da nossa localização, do terminal que usamos, etc. Portanto, como isso, há muitos programas e muitos serviços de Software as a Service, uns são pagos, outros são gratuitos. Por exemplo, aquele Mobile Me da Apple é pago e é um sucesso em termos comerciais. O Facebook também tem esse software que nós usamos e que as empresas usamos enquanto clientes, e as empresas também podem agarrar ao Facebook outros utilitários ou para promover o seu negócio ou para vender qualquer coisa. Portanto, isto são as três áreas principais. Vou falar agora das tecnologias que são usadas para criar serviços de cloud. São 4. Portanto, a primeira tecnologia que ali está são os centros de processamento e de armazenamento, portanto, os data centers, como se chama. Os grandes data centers que as empresas têm, que estão espalhados por esse mundo fora, podem cooperar ou dentro do mesmo fornecedor de serviço ou entre fornecedores de serviço diferentes, eles podem comprar uns aos outros, e o objetivo é que temos recursos de computação e de armazenamento que podem ser oferecidos às empresas em geral. Portanto, temos o tal problema depois das finanças não saberem onde é que... Um problema ou vantagem, depende da perspectiva. Uma outra das tecnologias que suporta este novo conceito são as redes de comunicação. Portanto, o facto de, aqui há 20 anos, as redes não tiveram capacidade de suportar o conceito portanto, aquele conceito que surgiu na altura dos clientes magros e dos servidores gordos. Portanto, isso falhou um bocado porque as redes não tinham qualidade suficiente para isso. Hoje temos redes de alto débito, em fibra óptica, espalhadas por todo o lado, que chegam à casa das pessoas, não é? Chegam já à casa das pessoas. Portanto, temos recursos de comunicação que são enormes. Portanto, esse recurso de comunicação, porque é que eu hei de estar a ter na minha empresa, ter todo o sistema do trabalho de gerir um servidor, e isso eu posso comprar esses recursos fora, usando apenas a ligação de fibra óptica. Portanto, é o outro aspecto. A terceira tecnologia é a virtualização. Portanto, esta foi uma área em que a investigação evoluiu muito nos últimos anos. Virtualização é a capacidade de, na mesma máquina, no mesmo recurso de hardware, se poderem criar virtualmente vários, até um número muito elevado de sistemas de software. Enquanto tenho à frente um slide que mostra isso. E depois o Web Services e a Service Oriented Architecture, também vou falar disso mais à frente. Portanto, Data Center, só um slide para ilustrar. Portanto,
Portanto, os grandes data centers, este é um data center do CERN. O CERN, como sabem, é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, que tem lá os ciclotrões, os aceleradores, essas recolhem, fazem experiências que geram quantidades imensas de dados. Essas quantidades imensas têm que ser armazenadas para depois serem usadas por investigadores de todo o mundo para fazer experiências, para fazerem pesquisas, etc. Portanto, o CERN tem sido, já há muitos anos, um dos motores destas tecnologias de cloud, e toda a comunidade portanto, nuclear e da astrofísica, dados os grandes volumes de dados que geram, tem sido no lado público. Depois os militares também têm as suas data centers para fazerem simulações, etc. Mas no mundo civil tem sido o CERN, na Europa, uma das entidades importantes nesta área. Portanto, um grande data center em que as máquinas são de vários formatos. Agora usaram-se as pizza box, portanto chamavam-se caixas de pizza, agora já se usam os blades e outras tecnologias. Não interessa estar aqui com detalhes, mas são racks enormes, salas cheias de servidores e de espaço de armazenamento que podem ser configurados de forma dinâmica. Portanto, está tudo interligado e facilmente é possível dar mais processador a um determinado cliente ou dar mais disco, mais espaço de armazenamento. As redes ópticas. Portanto, nos últimos 20 anos assistiu-se a um crescimento imenso das redes ópticas. Portanto, isto é um desenho recente, um mapa dos percursos de fibra óptica em cabo submarino. Portanto, estão a ver, existe digamos, uma verdadeira autoestrada entre a Europa e os Estados Unidos. Depois existem também na zona do Pacífico, e mesmo os continentes menos desenvolvidos têm já, por exemplo, em Moçambique, que é um país em que eu costumo ir regularmente, existe, ali não se vê, mas existe já um circuito de fibra óptica que vai ao longo da costa e depois segue as grandes linhas da Beira, etc., para o interior. Portanto, as infraestruturas e recentemente vi nas notícias da semana passada, Cuba teve a sua fibra óptica a semana passada. Portanto, a fibra óptica chegou a Cuba através da Venezuela na semana passada. Portanto, o Hugo Chávez foi levar a fibra aos seus camaradas de Cuba. Portanto, isto são mais alguns exemplos de infraestruturas. Portanto, as comunicações ópticas, a capacidade que é possível pôr em termos de bits por segundo ou de débito numa fibra óptica é imensa, e então quando temos cabos com um número muito grande de fibras, temos de facto capacidades imensas e depois são organizadas, portanto, temos de forma hierárquica, em camadas, desde as zonas de distribuição, depois até aos cores das grandes redes. Portanto, esta é uma das tecnologias que, digamos, potencia ou viabiliza este tipo de tecnologias. A outra tecnologia, já ilustrarei, portanto, é a tecnologia Web Service, portanto, isto os Web Services, os serviços web, são uma solução informática muito simples e elegante. Portanto, os programas, os servidores, podem trocar entre si pedaços de informação usando aquela linguagem estruturada, XML, através de um protocolo simples, que é o SOAP, e dessa forma eu posso ter soluções completamente distribuídas e muito escaláveis. Portanto, e é muito fácil fazer interligação. Antigamente, quando se tinha que integrar dois programas diferentes, era uma complicação enorme. Tinha que se desenvolver uma camada de adaptação, Agora é muito simples. Um programa implementa um web service, esse web service faz uma pergunta em XML e outro web service responde. Portanto, é muito fácil interligar. Portanto, os web service e tudo isso depois integrado nesta arquitetura que foi inventada pela IBM, Services Oriented Architecture, que basicamente define 4 níveis: a nível de negócio, o nível de serviços, o nível de componentes e depois os recursos em baixo. Portanto, esta arquitetura SOA associada ao SOA, associada aos web services, é que permitiu essa flexibilidade de criar, portanto, depois o software que corre nas clouds. A virtualização é a última tecnologia importante. Portanto, temos do lado esquerdo uma pilha tradicional, em que temos o hardware, o sistema operativo e as aplicações, como temos, por exemplo, nos nossos computadores. Isso é a abordagem tradicional. No sistema virtualizado eu tenho um servidor, e nesse servidor tenho uma camada, que é aquela camada roxa ali, que é o hypervisor, e esse hypervisor permite criar N instâncias de sistemas operativos. Portanto, eu
do ponto de vista de quem utiliza, tem, como se fosse neste desenho, 3 máquinas diferentes. Portanto, existem, toda a gente conhece o VMware, é o sistema de hypervisor mais utilizado. Portanto, desta forma é muito fácil sobre um computador ou um conjunto de servidores. Portanto, eu passo a ter servidores com esta virtualização em cima em combinações muito flexíveis. Portanto, se for preciso pôr mais capacidade de cálculo, juntam-se mais processadores. Se for preciso pôr mais discos, juntam-se mais discos, mais memória. E depois o número de instâncias do sistema de operação depende das necessidades. Eu posso ter, por exemplo, lá no tal exemplo que estava a dar do software Primavera a correr num servidor central, eu posso ter uma aplicação, uma instância de Primavera para cada cliente. E posso ter, sei lá, num servidor 200 ou 300 Primaveras a correr para clientes diferentes, e isso facilita, digamos, toda a distribuição, a atualização, etc. E fica mais barato também, permite baixar o custo do software. Vou agora dar alguns exemplos de serviços de cloud que são oferecidos comercialmente. Vou falar de 4 exemplos internacionais e do exemplo português, da Portugal Telecom. Portanto, vou começar por... Posso só dar uma ideia geral de como é que funcionam os serviços que oferecem. Da Windows, Amazon, Google, Apple e PT. Portanto, a plataforma Windows Azure, isto é uma relativamente recente, a Microsoft iniciou este processo, enfim, começou a oferecer recentemente serviços sobre esta plataforma. Tem aqui acho que falta aqui qualquer coisa em baixo, mas também não interessa. Portanto, o objetivo é que as pessoas, portanto, esta plataforma permite que as empresas desenvolvam software específico. Por exemplo, o .NET é uma plataforma conhecida de desenvolvimento de software para servidores. Agora, esse .NET é movido para a cloud e as pessoas podem pegar, qualquer aplicação que corra sobre .NET pode ser atirada para a cloud. Portanto, as empresas se escusam de ter software, se escusam de ter hardware e servidores. Mesmo o software podem simplesmente, se quiserem criar mais uma instância de uma aplicação qualquer, de análise financeira, podem ir a um serviço, uma empresa qualquer na internet, compram mais uma instância e aquilo corre e fica a correr rapidamente, automaticamente, sobre uma plataforma Azure da Microsoft. Então aqui os exemplos, portanto, tem na cloud da Microsoft, tem os serviços de base de dados, o .NET é a plataforma de desenvolvimento da Microsoft, e tem depois os serviços de identidade, contactos, dispositivos. Portanto, isto permite mover para fora das empresas todo as aplicações, o hardware, passam a usar aquilo que está na cloud. Podem haver empresas, por exemplo, dedicar-se a criar novas aplicações para correr na cloud, para venderem essas aplicações a outras empresas. E depois é muito mais flexível. Por exemplo, se eu estou interessado em correr uma aplicação financeira de vez em quando para saber como é que estão os rastros da empresa, etc. Eu não sou muito desta área, por isso não... Mas imaginem que aquilo é preciso correr, sei lá, ou há qualquer coisa que é preciso correr uma vez por ano. Eu escuso ter que comprar o software, vou lá e pago por utilização, não é? Estão a ver a flexibilidade que permite. A Amazon foi a primeira entidade, a primeira empresa a vender e a fazer dinheiro com serviços de cloud. Criou a Amazon, como sabem, é uma livraria online, e evoluiu para este serviço. Porque é que evoluiu? A Amazon tinha os seus servidores, é a maior livraria eletrónica do mundo, portanto tinha que ter um conjunto enorme de servidores, escalável, etc. E então começaram a pensar, ok, porque é que não é de vender isso também a outras pessoas? E então começaram a oferecer os Elastic Cloud Computing Services, portanto os dois serviços, EC2 e S3. Portanto o S3 é o mais simples, é armazenamento puro. Portanto, empresas que queiram ter armazenamento têm ali os preços, podem usar vários protocolos para mandar para lá os ficheiros, podem fazer backups, basicamente, para lá. Portanto, o serviço de backups pode ser contratado à Amazon, em vez de ter que lá andar alguém a fazer backups ou comprar um servidor de backups. Se eu estiver interessado em capacidade de cálculo, então tenho o EC2, que permite juntar vários servidores e tem os preços por hora ou por... portanto, permite criar... Portanto, são serviços
já portanto, comerciais oferecidos. A Google está a entrar também neste mercado. A Google já tem um conjunto de aplicações de cloud para produtividade pessoal, portanto o Gmail, o calendário, os docs, fotos, etc. São tudo aplicações de cloud. As pessoas põem as fotografias na cloud, partilham fotografias através da cloud, partilham documentos através da cloud da Google, não é? De forma gratuita, até o modelo de negócio deles é que é de forma gratuita até um determinado volume, daí para cima é preciso pagar. Portanto, isso permite as empresas, por exemplo, usando o serviço da Google, podem pôr os seus sites na Google, tudo na Google, o e-mail, etc. Podem usar a Google para todo o seu funcionamento. Neste momento, a Google está a desenvolver um novo módulo que chamam a Google Application Engine, é precisamente para permitir, nós neste momento na Google ainda não podemos pôr lá as nossas aplicações a correr. Se eu tiver uma aplicação específica, agora a partir do momento em que este serviço já está a ser oferecido em termos públicos, neste momento só suporta Python, que é uma linguagem de programação, mas alguém que faça um programa em Python pode pô-lo a correr na Google e usá-lo que era para o seu negócio, que é para vender negócio a outros. A Apple tem uma estratégia muito interessante de cloud, que é uma estratégia, portanto, permite, isto é um Apple Macintosh, eu até ativei este serviço, mas depois era caro, custava 20 e tal euros por ano e desativei. Mas o objetivo deste serviço é que o Mobile Me permite que eu tenha, em vez de ter aqui no computador, eu posso mover para a cloud, neste caso para um servidor ou para alguns da Apple, todos os serviços que ali estão, ficheiros, contactos, correio eletrónico, fotografias, calendário e aquilo não sei o que é cara. Portanto, permite-me mover esses serviços todos para a cloud. E a partir daí o que é possível? Eu posso, usando, sei lá, o iPhone ou o iPad ou qualquer que seja o terminal que as pessoas usem, têm acesso de forma sincronizada, sempre a essas aplicações. Portanto, eu não preciso andar a sincronizar calendários, nem sincronizar o e-mail, porque aquilo está tudo na cloud. A PT agora. Cá em Portugal também temos uma empresa que está a investir forte nesta área, que é a PT Portugal Telecomunicações. Portanto, a PT, desde que começou a vender o Mel Fibra, já vai em quase 1 milhão. Aquilo, eu não sei se há algum aqui clientes da Mel. Portanto, o principal trabalho que a PT tem é fazer assistência daquelas caixas todas que estão por todas nas casas das pessoas. Portanto, atualizações de software, assistência. Portanto, e a ideia da PT é puxar, esvaziar essas caixas de conteúdo, torná-las o mais simples possível e tudo o que for possível passar para a cloud, portanto, tudo o que é gravação de vídeo, pesquisas, etc. Todos aqueles serviços adicionais vão passar a estar na cloud. A caixa de mail que lá está em casa vai ter funções básicas de comunicação. Portanto, este serviço foi lançado, isto está em português, que eu tirei do press release, foi lançado recentemente pela Zen Albava. Portanto, aqui há alguns dados. Portanto, o alojamento de cerca de 50 mil servidores, capacidade de 20 petabytes, Petra 10 levantado a 16, equivalente a 50 milhões de filmes em qualidade de alta definição, portanto 50 milhões de Blu-rays. Portanto, isso vai estar instalado na Covilhã, o local já foi escolhido, implantado em cerca de 45 mil metros quadrados. Vai, dizem eles, criar 500 postos de trabalho na Covilhã, diretos e indiretos. E o objetivo deles é, para além de exportar o seu negócio, também querem exportar serviços de cloud. Portanto, a PT quer entrar no negócio internacional da cloud através deste servidor. Portanto, o princípio também de construção deste data center da PT tem preocupações de eficiência energética na base. Portanto, eles têm um conjunto de mecanismos de utilização de refrigeração em ambiente... portanto, vão criar um lago para fazer circulação de água, etc., para reduzir a pegada ecológica, porque um dos grandes consumidores de energia atualmente, para além da iluminação pública, são os data centers. A quantidade de energia consumida é muito grande. Está aqui um exemplo, um desenho do serviço da PT, que saiu na imprensa. Então, lá está o lago e as eólicas. Portanto, eles pretendem que isto seja autossuficiente em termos... Portanto, aquilo são as salas e escolheram a Covilhã por várias razões, uma delas por questões
climatéricas, também por questões de estabilidade geológica, não é? A zona da Cova da Beira e do interior do país tem uma grande estabilidade geológica. O futuro, o que é o futuro? Já estou a chegar ao fim do meu tempo. O futuro é que vamos ver tudo isto a convergir. Portanto, vamos ter a convergência dos serviços de software as a service, platform as a service, internet as a services, que eu ali chamei de qualquer coisa as a service, X as a services. E isso vai permitir lidar, portanto, com um conjunto muito heterogéneo de dispositivos de interface. Portanto, nós ainda andamos a carregar, por exemplo, aqui no meu computador, ando a carregar aqui a minha história de 25 anos de utilização ou mais de informática, estão aqui ficheiros que já me seguem, sei lá, há 20 anos, estão aqui neste computador. Portanto, e cada vez que mudo de computador é mais uma operação. Portanto, a ideia é que isso vai estar tudo na cloud e vai haver ali uma camada de adaptação, qualquer que seja o dispositivo que eu use, quer em termos individuais, quer em termos de empresa, também, ou de utilizador doméstico, esses serviços vão estar disponíveis. Portanto, isto vai estar montado sobre aquilo que chama a resource grid. Portanto, vai haver em vez de haver, o que vamos evoluir é destes data centers que para já as grandes empresas estão a criar, tipo a PT, etc. Então, esses data centers vão estar interligados, vão funcionar em grelha, de forma que as próprias empresas vão passar a negociar por grosso e a comprar recursos umas às outras. Um bocado como acontece agora no mercado da energia. Portanto, isto vai permitir, dentro de, sei lá, 5 ou 10 anos, termos um bocado aquela visão do Platão. Platão, recordam-se da filosofia, tinha os arquétipos, que era aquilo que estava guardado na caverna, do lado. Portanto, os arquétipos são coisas, tipo um arquétipo de uma cadeira está lá guardado na. Portanto, nós temos, no mundo virtual da cloud, temos arquétipos de vários tipos de terminais, e depois, quando chegamos, por exemplo, aqui, eu chegava perto do meu computador e a cloud encarregava-se de materializar a informação necessária para a apresentação aqui, para esse computador. Se eu acedesse através do meu telefone móvel, essa camada de adaptação trataria de mapear o conteúdo, neste caso o PowerPoint, para o meu telefone móvel, ou para o meu iPad, ou para aquilo que for, incluindo aquilo que já começa a aparecer agora, que são as televisões ligadas à internet. Portanto, vai haver um conjunto para aí, portanto, as televisões não têm disco agarrado, ou não dá jeito de terem. Ou começa a haver em casa das pessoas um conjunto tão diverso de equipamento com capacidade de interface, isto é, de mostrar conteúdo e de receber conteúdo, que se torna virtualmente impossível para um utilizador típico doméstico gerir aquilo tudo. Portanto, isso tem que ser movido para a cloud e os serviços esses interfaces passam a ser usados apenas como interface. Portanto, isto vai permitir também a utilização, isto tem a ver já com o aspecto da segurança e da identidade, vai permitir que as pessoas tenham múltiplos papéis. Portanto, eu posso ter o meu papel de utilizador privado, tenho acesso a um conjunto de dados. Se eu estiver na minha empresa, no meu papel oficial, registro-me como utilizador da empresa e passo a ter outras aplicações, a ter outros recursos, a ter acesso à base de dados da empresa, etc., que está tudo na cloud. Portanto, consoante os papéis que as pessoas queiram desempenhar, múltiplos papéis, múltiplos disso, é uma forma de garantir privacidade. As pessoas separam no mundo virtual, vão ter a capacidade de separar os vários papéis que desempenham com diferentes requisitos de segurança e privacidade. Portanto, consoante o papel que estiverem a desempenhar, assim têm necessidades de requisitos de privacidade diferentes. Portanto, quais são as questões de investigação em aberto, aquilo que está agora a ser resolvido, precisamente, no âmbito do 7º Programa Quadro de Investigação Europeia, são não sei quantos milhões de investigação para esta área. Portanto, as áreas de investigação, os problemas que estão em aberto, estão ali listados. Portanto, a heterogeneidade de serviço de cloud. Imaginem que você tem uma empresa tem tudo na Amazon. De repente zanga-se ou quer mudar para... Neste momento não é possível mudar para a Azure, portanto, não há interoperabilidade. Portanto, a questão da interoperabilidade de serviço de cloud é uma questão muito importante, que os governos e os reguladores vão ter que insistir muito nisso, para que senão as pessoas ficam agarradas. Antigamente, os diretores de informática, as empresas ficavam agarradas à IBM para sempre. Agora ficam agarradas à cloud da mesma forma. Portanto, é muito importante que haja essa heterogeneidade. Portanto, as questões de gestão de recursos, qualidade de experiência. Outro aspecto muito importante é a otimização energética.
Portanto, as questões de otimização energética estão a ter um papel cada vez mais. Portanto, a otimização energética dos recursos em rede. Portanto, a capacidade da cloud, se for necessário mais poder de cálculo, são ativados mais processadores. Se não for necessário, os processadores são desligados e a energia poupa-se dessa forma. Os aspectos de redundância e resiliência são muito importantes. Portanto, é uma das vantagens das empresas, das pessoas que têm os dados em cloud, é precisamente de redundância e resiliência. Eu deixo de me preocupar com backups, porque isso está alguns na cloud e alguém faz os backups por mim. E, finalmente, para introduzir os próximos oradores, segurança e privacidade. Portanto, eu, ao ter os meus dados na cloud, há quem diga que daqui por 10 anos já ninguém fala de segurança e privacidade, toda a gente vai dar. Porque nós vamos perdendo cada vez mais segurança e privacidade, já não nos importamos ter o nosso calendário na web, algures, o nosso e-mail, portanto é uma questão de tempo que nós vamos relaxando os nossos, e se repararem na evolução recente das pessoas que tem acontecido, portanto nós vamos relaxando sucessivamente os nossos requisitos de segurança e privacidade, até vir o tal Big Brother, isto defendido pelo George Orwell, não foi em 84, mas há de vir para aí em 2024 talvez. Termino por aqui. Eu quero começar por agradecer ao ISCAC Business School, aos responsáveis das unidades curriculares da Auditoria Informática, Dra. Isabel, portanto, e Direito Informático da Licenciatura em Informática de Gestão e ainda aos mestrados em Auditoria Empresarial Pública e Sistemas de Informação e Gestão, pelo convite que foi dirigido. Quero também congratular tais entidades pela importância, oportunidade e atualidade do tema escolhido para o presente seminário, que é a cibercriminalidade. Importância, oportunidade e atualidade que me atrevo a estender a todas as áreas da nossa sociedade. Portanto, isto não se limita, esta importância, à área académica, mas antes diz respeito a todos nós, em qualquer área em que estejamos a intervir. Sejamos nós privados, sejam organismos públicos, sejam organizações empresariais, seja atividades financeiras, seja as entidades policiais, judiciais e fiscais, etc. Uns porque encontram no cloud computing um mundo de oportunidades, beneficiando em permanência de uma rede de servidores online, com uma capacidade de armazenamento e tratamento de dados quase inesgotável, e de software disponível para todas as solicitações, ambos acessíveis de qualquer local. Portanto, as pessoas não precisam de estar no seu posto de trabalho, na sua residência, para ter acesso quer a aplicações informáticas, quer mesmo à utilização de hardware. Acontece ainda que são disponibilizados gratuitamente, uma parte das vezes, e mediante pagamento apenas em função da utilização de outras. Claro que o gratuitamente tem sempre contrapartidas, não é? A nível de publicidades, a outros níveis, portanto, quando não outras razões, como iremos ver. De qualquer maneira, o efeito positivo do cloud computing dá-nos ganhos a nível financeiro e também de segurança. Segurança, quando falo nesta segurança, estou a falar na segurança das nossas bases de dados que temos no nosso computador, que é possível que qualquer avaria técnica, e isso já tem acontecido a todos nós, perdemos dados, os dados desaparecem por qualquer questão. Ora bem, se tivermos os dados espalhados numa rede, numa nuvem, não é? Como é designada vulgarmente, é evidente que a segurança de não perdermos os dados está muito mais assegurada. No entanto, estas oportunidades todas, esta parte benéfica, tem como contrapartida um grande conjunto, um largo conjunto de ameaças. Ameaças à privacidade associadas a quebras de segurança, não é? Com tudo o que isso permite, não é? Todos nós temos presentes, e eu fui recordando, enquanto escrevi estas linhas, algumas situações muito atuais e que me preocuparam como cidadão, não é? Foi a questão, por exemplo, dos cartões de cidadão, que era apontada a hipótese de eles serem vulneráveis, de poder haver, portanto, e preocupou-me essa referência.
seja as mensagens da DGCI que são enviadas aos contribuintes, pelo menos alguns contribuintes receberam mensagens a pedir atualização de dados, quando se pretende apanhar os dados deles para outro efeito, é evidente que não foi a DGCI, teve essa preocupação de alertar, acessos a códigos bancários. Ainda recentemente assistimos a uma quebra de segurança na rede PSN da Sony, da PlayStation 3, que provocou danos avaliados em muitos milhões de dólares, não é? Portanto, as notícias referiam esses danos. Portanto, estamos todos a ver a dimensão desta realidade, que é positiva, é muito positiva. Pode ser oportunidade de negócios para muitas pessoas. O cloud computing pode ser uma oportunidade de negócios. As pessoas não precisam de investir em grandes equipamentos, em grandes aplicações, em licenças, em pagar licenças de aplicações altamente elaboradas para poderem desenvolver uma atividade. Pode ser futuro para muita gente, no entanto tem muitos riscos associados. O mundo global tem vindo ao longo dos tempos a ser alertado para esta realidade, para estas ameaças. E, por vezes, até numa perspectiva cultural e educativa, através de filmes e séries televisivas. E, aliás, vem-me à memória a rede social, de net, são filmes recentes, relativamente recentes, que abordam esta temática, não é? Com alguma preocupação. Logicamente que a proteção de todos nós relativamente a estas ameaças tem que ser por uma atitude proativa, não é tentar depois corrigir as situações. Temos que atuar previamente. E é evidente que estaremos muito mais habilitados a ter essa atitude proativa se o enquadramento do cloud em termos técnicos, da tal nuvem em termos técnicos, não nos for totalmente desconhecida. Ora bem, perante isso, contamos com o Sr. Professor Dr. Edmundo Monteiro, que de seguida, e exemplos dos mais oradores eu apresentarei, e ele traz-nos um manancial de conhecimento e experiência a nível de investigação, a nível pedagógico e a nível até da própria indústria, e que nos permitirá inserir em tal matéria. Em paralelo com a parte técnica, o conhecimento técnico que nos vai ajudar, não é despreciando também referir a importância do enquadramento legal associado a toda esta realidade. Portanto, temos a parte técnica, temos que ter a cobertura legal, o meio legal em que nos vamos envolver. Ora bem, tratando-se de situações novas, não previstas, por impossíveis de prever no respectivo contexto pelo legislador, penso que se há aspectos legais enquadráveis na lei existente, que podem ser já aplicáveis, outros já que se impõem venham a ser equacionados e integrados no direito. Para nos falar sobre esta perspectiva, temos connosco para intervir, em segundo lugar, o Sr. Armando Veiga, professor nesta escola e com um forte investimento na investigação em tal domínio. Mas, em termos práticos, não haverá já conhecimento, não haverá já dados e estudos feitos sobre crimes e outros procedimentos nocivos a acontecer na cloud? É evidente que sim. E para esse efeito contamos com o Sr. Dr. Rogério Bravo, inspetor-chefe da Polícia Judiciária, colocado na secção de Criminalidade Informática e Tecnológica, com uma atualização permanente também sobre toda a evolução deste domínio, para nos alertar, sensibilizar também para esta realidade. Ora bem, havendo indícios de crime informático confrontados com essa realidade, como proceder? Não basta a entidade competente fazer um relatório, apresentar ao juiz de qualquer tribunal um relato e o respectivo enquadramento legal. É evidente que não se ganharia nada com isso. Impõe-se em direito, eu não sou da área de direito, mas aprendi isso há muito tempo, impõe-se a prova, não é? E, aliás, nós, com as funções que eu também desempenhei, havia sempre uma grande preocupação da prova, de conseguirmos a prova das coisas, porque sem conseguirmos a prova, iríamos todos andar a consumir tempo a fazer coisas e chegávamos ao fim e não acontecia nada, não é? O que muitas vezes até alimenta a transgressão, não é? Quando se anda a incomodar alguém, chega-se ao fim e não dá nada, acaba por ser um incentivo, até acaba por ser negativo. Ora bem, a prova não é fácil, não é? Não é fácil de concretizar. Em todas as situações ela é difícil, e então na cloud ainda é mais, quando estamos a ver um ambiente volátil, não é? Uma coisa que acontece não se sabe onde, como é que se conseguirá a prova? Bom, é evidente que tudo aquilo que se leva ao tribunal para defender os cidadãos, para defender as empresas,
quando sofram os efeitos negativos de uma ação ilegítima de quem se aproveite desta base de trabalho que é a cloud, há que fazer alguma coisa e dar credibilidade àquilo que chega ao Tribunal. Para isso existe uma figura que é a figura dos peritos forenses, não é? Existe a figura do perito forense e então neste domínio contamos com a experiência e elevado nível de conhecimento do Dr. Ricardo Amaral da Unidade de Telecomunicações e Informática da Polícia Judiciária para nos esclarecer sobre tal perspectiva. É que tem que ser alguém, o perito informático, eu nos impostos onde trabalhei, vim a constatar essa realidade, o perito informático tem que ser alguém credibilizado perante o juiz, perante o tribunal, alguém que evidencie um nível de conhecimentos, que tenha as certificações necessárias para poder validar ou pôr em causa determinados procedimentos. Ora bem, contamos então com o Sr. Ricardo Amaral. É assim por demais evidente e de salientar não só a importância do tema, mas também a estrutura idealizada para o respectivo desenvolvimento e a escolha cuidada dos seus oradores, a quem cumprimento e cuja disponibilidade também agradeço, e que se afirmam como especialistas de elevada craveira e mérito neste domínio. Referi inicialmente a importância, a oportunidade e a atualidade do tema também para as entidades fiscais. Permitam-me que não deixe passar isso, até porque a minha carreira, a minha vida foi na área fiscal e quando me debrucei sobre este tema fiquei preocupado, ainda mais preocupado, continuo a estar. É porque isso é, quando se verifica que alguém em algum sítio exerce atividades, obtém rendimentos e agora já não só comercializa bens por via eletrónica, comércio eletrónico, embora seja tratado como prestação de serviços para efeitos fiscais, como também agora presta serviços com tais bens, não é? Portanto, presta serviço a partir, já não é mandar os bens. A Amazon disponibiliza, quem quiser ouvir música, paga um serviço, ou pagará, aliás, as notícias que eu ouvi ultimamente é que estava gratuito durante algum tempo, depois passava a ser pago, paga o serviço de ir ouvir aquela música, fica sem o suporte, não é? Mas pode ouvir a música. Bom, e eu fico preocupado e digo assim, bom, como é que vamos tributar o rendimento, como é que vamos tributar o rendimento das entidades que vão que têm essa atividade, que exercem essa atividade, onde é que os vamos localizar, porque a localização das atividades para o imposto de rendimento é importante. O artigo 5º da Convenção Modelo da OCDE, que é uma convenção que serve de base aos acordos de dupla tributação entre os países, criou lá um conceito para esta área, a área de informática, o conceito, quanto ao estabelecimento estável, diz que é onde está a parte física, o servidor. Bom, eu agora com a nuvem digo assim, onde é que está o servidor, não é? Onde é que ele está? Bom, vai ser um problema a nível fiscal, é evidente, não é? Vai ser um problema a nível fiscal se quiser tributar, e os diferentes países do mundo, não é Portugal, não é? O problema não é nosso. Este problema que eu estou aqui a referir não é um problema que acontece em Portugal, acontece a nível do mundo global, não é? Bom, não sei como é que se vai resolver a situação em termos da tributação do rendimento. Também o comércio eletrónico, que já era um problema, e que eu me questiono se estava a ser devidamente tributado, embora tenha havido uma diretiva comunitária e esteja regulamentado, já era muito difícil, não é? Mas no futuro, em que a questão já é um serviço só de utilização, não é? Que vai ser aplicado, como é que vai acontecer isso? Bom, são problemas que nós vamos ter, é evidente que não os vamos resolver todos hoje aqui, mas vamos com certeza ficar muito mais enriquecidos, muito mais informados, muito mais documentados relativamente a esta matéria e que nos vai permitir, para uns jovens, se calhar oportunidades de negócio, de poderem fazer coisas sem grande investimento, não é? Para outros, podemos nos defender, proteger melhor em termos da utilização destes meios em nosso benefício, benefício de qualquer um. Antes de mais, muito boa tarde. Gostaria também de agradecer o convite feito pela professora Isabel Pedrosa. O tema que eu aqui venho falar é sobre Computer Forensics e vou abordar o tema um pouco relacionado com a informática e análise em si forense. Não me vou alargar muito, vou-me cingir bastante ao que está aqui escrito para não perder muito tempo. Conforme já tive a oportunidade de falar aqui anteriormente, isto era um tema que durava para estarmos aqui a falar durante bastante tempo, por isso não vos quero amassar bastante. Por isso vou iniciar então a minha apresentação com uma breve definição do que é informática forense. Que informática forense
é o ramo da ciência forense relacionado com provas digitais, descobertas em suportes de armazenamento digital. É descrita como a utilização de várias técnicas de análise e investigação para identificar, recolher, examinar e preservar algum tipo de informação digital. Tem como objetivo descobrir provas de determinado tipo de atividade e reportar essas provas para que finalmente possam ser utilizadas para os fins, neste caso judiciais, para... Mais perto, sim, espero que esteja melhor. Para explicar o estado atual de determinada prova. Essa informação digital pode ser proveniente de vários meios, todos eles de armazenamento digital, que é o caso dos dispositivos USBs, PDAs, telemóveis, CDs, qualquer um tipo deles. A metodologia, que é muito importante a seguir, inicia-se com a análise do incidente, o entendimento do cenário e as circunstâncias, a recolha da prova, a análise das mesmas, a preparação de um relatório e conclusões e um glossário técnico resumido. Algumas prioridades de informática forense têm a ver com a metodologia, acima da tecnologia, isto é, analisar o crime em causa e não a tecnologia. Haver documentação sobre tudo, também vamos falar mais à frente, porque acima de tudo tem que estar bem documentado. Confirmar resultados com várias ferramentas forenses, caso necessário, devido aos falsos positivos ou negativos que poderão daí advir. Provar, porque acima de tudo, reunir o máximo de evidências possíveis ajudarão. Análise forense em si. Define-se a análise forense, na sua acepção mais ampla, como a ciência aplicada a questões de interesse legal. Isto é, no contexto das tecnologias de informação e da segurança, define-se como a inspeção sistemática e tecnológica, isto parafraseando, de um sistema informático e dos seus conteúdos para a obtenção de evidências de um crime qualquer e uso que seja investigado. Ora bem, basicamente, o que se pretende é que seja uma peça-chave nos processos de resposta aos incidentes e estabelecer os dados como quê, quem, quando, como e, quando possível, o onde e o porquê. As prioridades... Oi? Estou a andar para trás. Ok. Análise forense no mundo empresarial apresenta... em muitos casos é difícil aplicar algumas técnicas para a parte forense no mundo de uma grande empresa, devido a várias causas, nomeadamente, como podem perceber, o tamanho do ambiente tecnológico, a distribuição geográfica, o grande número de sistemas e o tamanho do armazenamento, a complexidade tecnológica e a existência de múltiplas tecnologias, a complexidade organizativa, política e legal, incluindo as jurisdições ou os sistemas legais existentes nesses países, e a existência de sistemas críticos em ambientes controlados. Que vamos falar também um pouco mais à frente sobre esta situação. Coisas tão básicas como a distância e a possibilidade de acesso físico a sistemas remotos, diferenças culturais ou de outro idioma, zonas horárias, podem limitar ou dificultar mesmo a realização de uma investigação forense. Quando se tenta obter a evidência de uma forma remota, baseada de uma largura de banda que nem sempre são das mais favoráveis, por vezes com discos com centenas de gigabits, a obtenção dessas imagens torna-se bastante difícil. Estamos aqui a falar no caso de NAS, de SAN, a separação é eterna por vezes entre o físico e o virtual. Os sistemas virtuais, no caso de armazenamento distribuído, clusters geográficos, por vezes só complicam mais a tarefa. O trabalho dos volumes atuais de disco, o volume, aliás, atuais de disco, no melhor dos casos, pode às vezes implicar várias horas a realizar uma imagem de bit a bit. Também mais à frente vou-vos explicar porque é que a imagem de bit a bit deve ser realizada em vez de uma cópia normal ou outro tipo de cópia. Para iniciar, vamos aqui falar a evidência digital, para terem noção. A evidência digital não deixa de ser um tipo de evidência física, embora menos tangível, composta por vários campos magnéticos, pulsos eletrónicos, que podem ser recolhidos e analisados através de técnicas e ferramentas apropriadas. As várias características que a compõem são a possibilidade de ser duplicada com exatidão, é uma prática comum entre os especialistas forenses, pois assim examinam a cópia e não há o risco de contaminar o original. Permite verificar a integridade da mesma através de ferramentas apropriadas, no caso do MD5. Difícil de extinguir, mesmo apagando-se um ficheiro formatando um disco, ainda é possível recuperar a informação. Duas situações, por exemplo, o Free Space e o Slack Space, também vamos abordar isso mais à frente. Por outro lado, a evidência digital é extremamente volátil, podendo ser facilmente alterada durante o processo. Daí também ser necessário especialistas com bastante capacidade técnica para não correr esse risco. Também vamos tocar isso um bocadinho mais à frente, que é este slide já especialmente a seguir,
em que, quando se lida com este tipo de suportes a nível pericial, temos 4 problemas principais, são os mais abrangentes, depois há outros que se podem ramificar, mas, por exemplo, como recuperar a informação dos suportes, preservando a integridade da prova, como armazenar, manusear de forma segura dados recuperados, como localizar a informação relevante perante o volume de dados e como apresentar essa mesma informação em sede de relatório para que se possa defender de forma tecnicamente inquestionável. Ora, se os especialistas não tiverem capacidade de poder proceder com rigor a estas quatro situações que aqui são apresentadas, basicamente corre-se o risco de o trabalho ser completamente inglório. Na obtenção da evidência, conforme eu falei um pouco anteriormente, relativamente às listagens de centenas de ligações, quando existe processos a correr de uma imagem de centenas de gigabits para disco rígido, é necessário estabelecer um plano de forma a realizar uma análise. É decidido de antemão o que é importante e não é de ordem para fazer as coisas, porque se não existe uma pré-organização do que vai ser feito, corre-se o risco de não se estar a fazer, ou pelo menos não se estar a fazer da maneira mais correta. Da obtenção, quando se está a obter a evidência, como regra geral, a evidência, e é lógico, deve ser obtida da forma menos destrutiva possível e só assim da maneira mais volátil para menos volátil. Da ordem, por exemplo, que se apresenta a seguir. Obviamente há cenários e cenários, este é um cenário possível e provavelmente o mais utilizado, que é obter através do conteúdo da memória, ligações de redes estabelecidas, a seguir os processos a correr, portas abertas, utilizadores ligados ao sistema, o conteúdo de ficheiros e paginação e swap, conteúdos de sistemas de ficheiros e a configuração da hardware e os próprios periféricos. Desligar ou não desligar. Isto quer para equipamentos móveis ou não. Porque toda a decisão que se toma desde o início, conforme eu agora acabei de dizer, torna-se, se iniciar a investigação, deve estar meditada, ponderada a avaliação em relação aos possíveis benefícios e prejuízos. Por exemplo, no caso onde a atividade maliciosa é clara e onde cada segundo se passa gera-se mais danos na organização, pode ser boa prática desligar o cabo de alimentação. Mas porquê não fazer o shutdown ou o desligar na normal? Pronto, porque existem timestamps, que são os marcadores de tempo que são evidenciados nos ficheiros, que se formos a proceder a isso, quer em ambiente Windows, quer em ambiente Linux ou outros sistemas, fazemos o shutdown ou o start da própria máquina, vai alterar esses timestamps e estamos a alterar as evidências que nos poderiam levar a algum lado. Também existe a situação de que desligar um sistema não pode ser posto em causa por causa do impacto que pode ter no negócio ou por motivos reguladores e restritos de gestão de trocas, e essa queda não planeada de sistema pode ser pior do que a incidência que se esteja a querer verificar. Na recolha de evidências, todo o processo de investigação forense existe em alguns atos que devem ser evitados para que as provas digitais não sejam comprometidas, nomeadamente não executar, e estas aqui são todas lógicas, não executar nenhum tipo de aplicação que possa alterar as datas dos ficheiros, não utilizar aplicações de clonagem, imagens convencionais, também vou um pouco mais à frente elucidar-vos sobre isso, e não utilizar o disco rígido sem bloqueadores de escrita. Isto é imperativo porque não se pode estar a contaminar as possíveis provas. Durante a mesma recolha de evidências, deve-se fotografar e criar um diagrama, fazer um género de um croquis de todos os conectores, de cabos, tudo o que estava ligado e o que não estava ligado, e todas as evidências devem ficar registadas e anotadas de acordo com as Standard Operation Procedures, que são as ditas boas práticas. A cadeia de custódia, acima de tudo, deve ser sempre assegurada. Porquê? Porque a cadeia de custódia determina como se utilizam as provas e como foi o seu armazenamento. Quem as recolheu, quando e onde foram recolhidas, quem analisou, quando e onde se analisaram e como se analisaram as provas, quem teve acesso, durante quanto tempo tivemos a posse das provas e quando e entre quando foram transmitidas as provas. Aqui, olhando para a cadeia de custódia, sabe-se exatamente todo o processo da prova e o trajeto que levou e quem passou por ela. Um breve resumo aqui do que diz a Wikipédia sobre o que é o método científico, que é um caminho para chegar a um fim, ou seja, nós devemos seguir sempre o método científico na análise forense e na informática forense,
e seguindo essa informação há pelo menos 7 pontos que devem ser mandatórios, que é haver métodos imparciais, os resultados devem ser repetíveis, a documentação completa, e como onde reparar, a documentação acompanha praticamente todos os slides que eu aqui falo. Os resultados têm que ser confirmáveis, não é, pelo menos não deveria ser, e não pode ser, na minha opinião, o confirmado apenas uma vez. Deve haver vários meios de confirmação que confirmem o que nós estamos a analisar. Criação de hipóteses, clara, concisa e objetiva explicação dos resultados e a formulação de uma teoria. As orientações bases da informática forense, tenho aqui uma série delas, todas elas, obviamente, com a sua lógica, inclusivamente aqui o ambiente em que devem ser esterilizados os armazenamentos que depois irão ter as cópias para investigar posteriormente, terem que ser esterilizados, com o risco da própria cópia que esteja a ser feita poder estar contaminada. O uso de software licenciado para garantir que o que estamos a fazer é garantido, não estamos a utilizar nenhum software que não tenha credenciação. Os procedimentos devem manter a integridade dos originais, lá está, por isso é que, quando possível, nunca se deve trabalhar sobre um original, sempre sobre cópias duplicadas ou triplicadas. As potenciais provas devem ser devidamente marcadas e analisadas, jamais manusear erradamente as evidências, conforme aqui disse em cima, não trabalhar no original, e documentar tudo também. Documentar tudo, o quê? Documentar tudo, todos os procedimentos em detalhe. Não confiar nos logs que estão automatizados, apesar dos logs automatizados poderem dar indicações, não são eles que dizem exatamente tudo o que nós pretendemos, temos que ir mais além, pode não ser suficiente. Documentar a forma que qualquer pessoa, seguindo os mesmos passos, chega às mesmas conclusões, isto é, temos que ser o mais descritivos possíveis para pessoas que são técnicas e menos técnicas, pessoas que olhem para aquilo que estamos a fazer e consigam ter um caminho que se possa seguir e que seja lúcido. Os logs têm que coincidir, obviamente, com os Standard Operating Procedures, confirmar os resultados manualmente e descrever os passos e as ações e a metodologia que foi utilizada. Isto vem reforçar um pouco aquilo que já foi ali falado. Enquanto à arquitetura, ora bem, a arquitetura é das coisas mais importantes. Quando existe algum incidente e se chega, é preciso perceber o que é que aconteceu, o que deixa de acontecer. Então, mas onde é que nós vamos buscar informação? Ora, se se chega a algum sítio, uma empresa, por exemplo, e não há detectores de intrusão, não há logs no firewall, não há logs de um sistema, dificulta bastante. É sempre bom quando quem está por detrás de uma arquitetura, de um desenho, de uma instituição de parte de sistemas de informação, claro que poderão-se dizer, ok, mas isto vai causar alguns problemas a nível de performance, se calhar vai ter uma breve degradação, mas há que adequar o tipo de audit que se deve fazer às instituições e aquela que for aprovada pelas próprias instituições. Mas basicamente, sem dados, pouco ou nada se pode trabalhar. Aquilo que eu falei em relação à cópia do bitstream, porque é que a cópia em si não é suficiente? Porque a cópia, o bitstream copy, inclui backup de todas as áreas de suporte informático. Inclusivamente, tais cópias replicam todos os setores de bit a bit, metadata, as áreas de sistema, select space e free space, que eu já vou falar aqui um pouco à frente. Como é que se cria, autentica e preserva uma imagem? Assinatura com as ferramentas credenciadas, como eu tenho aqui em baixo o Triage, o Inex, MD5 Summer, Encase, FTK, uma série deles. Bloqueadores de escrita, para garantir que não existe contaminação, e o MD5 Hash, da própria imagem, que garanta que a imagem é autêntica. O MD5, quem não sabe, é tipo DNA de cada ficheiro, é único e garante que o mesmo se encontra congruente. Aqui um breve diagrama do que se chama do acquisition, de quando se está ou se vai recolher o género de evidências. Temos aqui no primeiro ponto o Forensic Workstation, em que temos a evidência, temos um write block sempre, porque lá está a garantir que não existe contaminação da evidência, o Forensic Workstation, para fazer análise, e temos duas bays neste caso aqui que poderão servir para criar duplicação de fazer imaging.
O Field Acquisition serve mais para o terreno, é basicamente a mesma coisa que aqui está, mas funciona a nível local e não a nível laboratorial. Aqui temos também o exemplo com o IDE Hard Copy, que a diferença é que não é necessário, com este género de equipamento, não é necessário fazer imaging com qualquer tipo de equipamento. O IDE Hard Copy faz esta função. A prova digital, o que é que distingue as provas digitais em suporte em papel da análise forense? Da parte das evidências em digital. Bem, os ficheiros eletrónicos que se presumiam destruídos e apagados têm a possibilidade de poderem vir a ser recuperados. Valiosa informação como datas, horas, nomes e autores podem estar embutidos no próprio documento ou ficheiro, o que ajudam. As evidências e provas digitais encontram-se espalhadas sob várias apresentações, formas. A chave para encontrar essa informação reside em compreender no ficheiro de informação que possa existir por cada tipo. E foram divididas em 4. Eu vou enumerar rapidamente as 4, que é a Active Data, em que a informação é legível e acessível para todos os utilizadores, isto é, em qualquer tipo de documento Word, folhas de cálculo, base de dados, processadores de texto, etc. Replicative Data, que são as clonagens, que muitas empresas incluem estes automatismos de clonagem que periodicamente criam e gravam cópias de ficheiros trabalhados pelos utilizadores. Regra geral, estes ficheiros não estão alojados na mesma diretoria da informação ativa. Backup Data, que é a informação copiada para os suportes autónomos e amovíveis para o estado de informação, os ditos backups de rotina. E a Residual Data, que é a informação que se presume perdida ou destruída, mas com possibilidade ainda de ser recuperável no sistema informático, que inclui estes exemplos que eu aqui dou em baixo, a questão de informação nos discos rígidos, em memórias RAM, nos buffers de impressoras e de outros equipamentos, e em regra geral é limitada e criada e guardada apenas. O que é o Free Space e o Select Space, para quem não sabe? Brevemente, quando o ficheiro é apagado, a informação não é limpa. Isto é, o sistema marca o espaço como livre e as referências dessas listas das diretorias passam a estar disponíveis. Mas os bits e os bytes que constroem o ficheiro mantêm-se no disco até serem overwritten. O Select Space é criado porque o sistema operativo apenas guarda a informação na proporção de um ficheiro por cada cluster. E a percentagem do cluster não usada define-se como file select, que eu agora vou-vos mostrar à frente um exemplo prático dessa informação, que é um exemplo para vocês perceberem melhor. Que é, por exemplo, aqui este ficheiro, tem 768 bytes, isto chama-se user file txt, onde exige apenas este ficheiro, o setor 1 e metade do setor 2 do cluster. Dependendo do sistema operativo, os restantes 256 bytes do setor 2 podem ser preenchidos com os ou zeros ou simplesmente estarem intactos. Ambos os setores 3 e 4 não seriam escritos, e é nessa parte que é considerado o Select Space. Se o Select Space anteriormente continha alguma informação de algum ficheiro, essa informação pode ser recuperada com as respectivas ferramentas. Esta é a parte que eu acho mais, desculpa o termo, deliciosa, que é a parte da análise, e em que aqui eu faço algumas referências aos tipos de análise que podem ser efetuadas. São várias, estas aqui são as que serão principais e as mais diretas. Ressalvo aqui uma que eu vou aqui falar um bocadinho, só num breve slide, que é a esteganografia, que não sei se sabem o que é, mas vão ficar com uma pequena ideia quem não conhece. De resto, todos estes tipos de análises poderão ser feitos depois da recolha da evidência. A esteganografia, o que é? É para camuflar, serve para camuflar, para ocultar informação onde nós, a olho nu, não a conseguimos interpretar. Ela já existe, caso nas notas, mas aqui em específico, eu vou falar aqui apenas destes formatos digitais, que é em textos, imagens, áudio, vídeo e nos pacotes TCP/IP. Tenho aqui um exemplo em cima, em que vamos, por exemplo, em pixel, que quando nós quisermos, dentro de uma imagem, inserir uma mensagem, pode estar ou não encriptada, mas vamos inserir o caractere A. Isto é, vamos ver, temos aqui em cima o binário, e vamos alterar através do LSB, que é o Last Significative Bit, que é o bit menos significativo, vamos alterá-lo para o código binário, que é o A, 0100000, por aqui fora. Como podem ver, aqui do lado direito, estamos a substituir
o caractere, o bit por este aqui, que significa A. Isto é completamente imperceptível. Dou-vos um exemplo do que está aqui em baixo, onde modificamos o último bit que aqui está. O resultado aos vossos olhos é exatamente o mesmo. Obviamente, com desenhos maiores, maior informação é possível passar despercebida. Existem várias técnicas, eu só falei aqui apenas esta porque não tenho tempo para mais. Gostava só também de falar em relação a esta ganografia, que também pode passar nos pacotes TCP/IP, que é um pouco diferente, pode seguir nos cabeçalhos do TCP/IP, com a alteração do número do pacote do ISN e depois com o protocolo do SIN. Essa informação pode passar perfeitamente despercebida e eu acho que é delicioso este tipo de análise. E há bastantes mais nos géneros da criptografia e como aqui tenho a mais de reverse engineering, também é bastante interessante. Aliás, tem uma situação até bastante interessante em relação a este reverse engineering. Só uma breve apresentação ao que é o hardware forense, o que é que ele tem de especial ou não. Isto é, suporta todos os tipos de ligações e faz sentido de mídia, para poder analisar qualquer tipo de formato que possa aparecer. Tem write protection built-in, não necessita dos tais bloqueadores que fomos falar ali anteriormente, porque ele já só por si terá. Tem memória e velocidade de disco, são dos mais relevantes aspectos. Porquê? Porque depois de efetuar uma imagem, o index e o hashing são processos mais céleres e mais rápidos em máquinas com mais memória e maior velocidade de disco. Obviamente o tempo de vida é geralmente curto, porque a tecnologia está sempre a evoluir. Temos aqui, outra vez, só para teres uma ideia, do que é o FRED, que é o Forensic Recovery of Evidence, e temos o FREDI, que é a versão que anda nos locais. Periféricos de hardware, costuma-se levar, são drive logs, sacos antistáticos, caixas de ferramentas, máquinas fotográficas, ajudam na situação dos croquis e de tirar vários ângulos das recolhas. Não se pode falar de sistemas forenses sem se falar nos sistemas antiforense. Este aqui era tema para outra quantidade de slides, mas basicamente a ideia é torna difícil que te encontrem, se te encontrarem, torna impossível que o possam provar. Existem uma enormidade de rootkits que hoje em dia estão aí no mercado, gratuitos alguns, que cada vez limpam mais a intrusão, e o objetivo desses mesmo é conseguir uma intrusão, deixar lá alguma coisa para poder voltar, ou que não seja pela mesma maneira, porque basicamente a ideia é criar privilégios para mais tarde podermos aceder, e se não for pela mesma maneira, que seja de uma maneira diferente. E existe muita informação relativamente aqui a ferramentas que utilizam rootkits no sentido de limpar toda a informação que foi criada para esse acesso. Isto, basicamente, se eu entrei, se criou um registro da minha presença, o objetivo é limpar essa minha presença lá. Relativamente aqui, também falo aqui, outras ferramentas a ocultar informação, em partes não assignadas dos sistemas, arquivos, imagens e som, no caso desta ganografia, e sistemas criptográficos de alta qualidade e de facilidade de uso. Mas o que preocupa bastante mais é a disponibilidade do mercado que existe para avançar neste campo. Uma breve estatística sobre o que tem acontecido o ano passado a nível de pedidos de exames na nossa unidade. De janeiro a dezembro tem sido praticamente sempre a subir, e este ano não se param com os pedidos de exame, e a tendência é para se manter. Como termo de conclusão, o futuro da prática da investigação forense em sistemas informáticos para-se necessariamente por renovar-se e incorporar técnicas amadurecidas que enfrentem estas questões que aqui vou em baixo, que não vou estar a lê-las todas, vocês estão a vê-las daí, vou só enumerar algumas que eu acho bastante importante, que é o desenvolvimento e aquisição de técnicas e ferramentas para a análise de dispositivos móveis e não móveis, a entrada na prática forense no mundo empresarial, por causa dos sistemas críticos, grandes armazenamentos, falta de acesso físico a máquinas, virtualizações, as distâncias, a cloud computing, etc., que já aqui também falámos. Para também não falar aqui, que eu podia ter aqui posto, sobre os novos, que já não são tão novos como isso, são um bocado de discos, os de Solid State Disks, que apresentam também alguns desafios nesta área. E a disponibilização de meios, técnicas, ferramentas e fundamentalmente formação e credenciação adequada a quem se tem que se dedicar e a investigar e a querer perceber o que é que se passa deste lado na questão forense. Algumas questões?
está apresentado. Só gostava de dizer que achei engraçado e resolvi colocar isto aqui. Obviamente não é só na área forense digital, mas deve ser em qualquer profissão da nossa vida, que é na área forense digital a excelência não é uma opção, é uma necessidade operacional. Agradeço muito a continuação da vossa presença a esta hora. Eu vinha falar durante 4 horas seguidas sobre legislação, mas fui demovido pela senhora engenheira, que disse que tinha de facto 20 minutos, e então achei melhor nem falar de legislação, nem falar assim desses atos legislativos que não têm sido, de facto, aí, se estamos de acordo, não têm sido talvez dos mais profícuos. E ainda bem que falaram aqui na questão da harmonização, porque de facto essas diretivas às vezes vêm inquinadas, e por exemplo a da retenção de dados, que permitia ser entre 6 meses e 2 anos, ora, entre os 6 meses e 2 anos há ali uns dias de diferença, o que foi suficiente para que em Portugal se salvaguardem esses dados por 1 ano, na Alemanha por 6 meses, na Espanha por 1 ano, e portanto foi lançado o caos a nível da Europa. Eu proponho, de facto, ser rápido, não vou demorar-vos muito tempo. Do ponto de vista jurídico, este diapositivo, do ponto de vista jurídico, não será o mais correto, mas para o que nos interessa aqui, talvez seja bom, porque na nossa vertente de prevenção, porque eu estou aqui para vos tentar incomodar, se olharem bem, o que se pode pensar é que nestas tecnologias de informação, processamento e comunicação, eu acrescentei ali um P de processamento no seguimento de Castells, um sociólogo bastante importante, que do ponto de vista da criminologia, ao fazer este acrescento do P de processamento, é importante porque só há crime contra o processamento, por exemplo, a nível da sabotagem, e antes, quando nós nos referimos a tecnologias de informação e comunicação, parece que fica a ideia que é uma infraestrutura de comunicação, de facilitação da comunicação e não só daquilo que mais adiante irei tentar expor, que será então esse futuro na cloud, porque na cloud andamos nós todos sem saber muito bem o que é. E de facto, se pensarem, por exemplo, no Alvin Toffler, quando dizia que andámos 200 mil anos na agricultura, 200 anos na indústria e que ainda estamos a navegar na era de informação, isso é dramático, não só pela velocidade da mudança, a legislação não consegue ser suficientemente, não consegue acompanhar de forma suficientemente justa ou conferir essa justiça depois na sua aplicabilidade quando confrontada com estas tecnologias, e depois daí de facto vêm grandes dramas. Se pensarem, aquele T representa o T de tempo, de facto, a maior parte dos crimes ou são contra as pessoas, repito, do ponto de vista jurídico não está muito acertado, porque, por exemplo, a difamação e a injúria tem uma catalogação própria em termos de direito penal, mas é dirigido contra as pessoas. Contra o património, por exemplo, pensem no phishing, que é o que está nos jornais todos os dias, não é? Os ataques às contas bancárias. E aquela última parte dos ataques contra os dados e contra a informação é que custa a entrar. E nesta parte da auditoria onde se encontram, é de facto interessante levantar aqui este problema, do meu ponto de vista, e só dessa forma lançar esta questão da credibilidade. Porque do ponto de vista da associação de ideias, em termos dos engenheiros, da segurança da informação, e gostava de sublinhar a importância de segurança da informação e não de segurança informática, porque como há a legislação de proteção de dados pessoais, hoje em dia só diz dados pessoais, antigamente a legislação referia-se a tratamento de dados pessoais face à informática, portanto deixava de lado uma lacuna grave todo o suporte de papel ou outros suportes diferentes de informática, e de facto aqui há que seguir este caminho. Há a segurança de informação, dentro da segurança de informação, a segurança informática que é específica, e para as pessoas a questão é da credibilidade. O que já Laura Slessig, professor de Harvard também de Direito, também defende esta ideia com bastante cuidado, porque o que interessa aqui de facto é a credibilidade. Esta questão da credibilidade faz com que no phishing, por exemplo, as pessoas ofereçam os dados preenchendo-os porque acreditam no logotipo, na mensagem, etc. Se forem ver também a credibilidade do ponto de vista do acesso às tecnologias, reparem que nós só nos tornamos resistentes à adesão às novas tecnologias por falta da credibilidade. O phishing, por exemplo, um custo indireto imposto pelo phishing, é ameaçar a integridade ou a credibilidade nos sistemas, percebem? Então, na mesma forma que as pessoas vão aderindo, se vão rendendo, que é outra expressão que eu posso propor, se vão rendendo à tecnologia e no seu uso, vamos ficando dependentes da tecnologia e do seu uso. E só quando atingimos um patamar suficientemente grande de dependência dessas tecnologias é que também podemos sofrer a ameaça e então o legislador pensar no risco dessa ameaça de forma diferente. Até lá, por exemplo, voltando ao phishing, se pensarem que a banca portuguesa pode ser alvo de um ataque generalizado que põe em causa a banca eletrónica, ela pode ser encerrada.
é uma maçada, porque estamos habituados agora a fazer muitas transações por meios eletrónicos. Mas não colapsa a banca portuguesa. Ela vai funcionar mal, porque a nível analógico, se assim posso dizer, as agências continuam a operar, mas não têm lá a carga monetária que costumavam ter para fazer face, se calhar, à afluência, o número de empregados diminui sensivelmente, etc, etc, mas não colapsa. Quando o patamar humano for de dependência destas tecnologias, então sim, podemos falar em disrupção e de forte afetação. E, portanto, tecnologia, pessoas e processos é um triângulo que diz respeito à segurança. A segurança é feita por intervenções a estes 3 níveis e depois há uma parte psicológica que é da credibilidade e isso é muito importante, tanto em relação à prevenção criminal como mesmo na parte de investigação criminal, como poderão perceber. Portanto, é a credibilidade das instituições, a credibilidade das redes, do comércio eletrónico e da própria proteção e cada vez mais, do meu ponto de vista, com o slide seguinte, vai ser necessário ter em conta a parte do audit, accountability e audit, e depois o tempo, que é o tempo da permanência do dano. De facto, para os crimes que acontecem nos meios eletrónicos, este dano, este crime, permanece mais tempo, por vezes, recorde-se pensarem, por exemplo, em imagens ilícitas ou na devassa da vida privada. Uma vez entrada uma imagem nas tecnologias, eu não gosto de dizer internet porque ela morreu há muito tempo, como sabem, mas estas questões tendem a perdurar no tempo e a afetar de forma dolorosa e permanente as suas vítimas. Isto, do vosso lado esquerdo, tem um esquema que, de uma forma simples, tentava explicar aquilo que era a internet, a tal que morreu e cuja morte foi anunciada num livro chamado Home of Tour, de um senhor chamado William Gates III, conhecido por Bill Gates, e que detalhou muito bem esta fase concreta em que nos encontramos, nesta era. E explicou qual era o futuro, de facto, isso se chama Home of Tour, e para ele a internet já tinha morrido naquela altura, o que havia era uma outra coisa que não se chamava cloud computing, aliás o termo nem sequer é novo, mas que tem esta característica de antes nós tínhamos os terminais em casa, chamados workstations ou laptops ou o que quer que fosse, ligávamos a uma nuvem que depois essa nuvem não era mais do que o fio condutor para chegarmos a um servidor na outra ponta. Depois esta ideia foi atraiçoada pelo surgimento de tecnologias sem servidor, os peer-to-peer. E hoje falam-nos da nuvem. Bem, eu desenhei ali aquelas bolinhas encarnadas numa tentativa de vos demonstrar aquilo que é a ideia que perpassa hoje num dos grupos de trabalho da Interpol. Nós vamos pagar, estou a falar como cidadão, não como polícia, nós vamos pagar para ter os terminais e ter um determinado tipo de serviços embutidos não alteráveis. Depois vamos pagar para termos a comunicação à nuvem. Depois vamos pagar para ter acesso às aplicações. Depois vamos pagar para ter acesso ao armazenamento. E depois ainda vamos pagar, consoante a necessidade, de tempo de processamento e poder computacional. Pagar. Portanto, onde dá o dinheiro, está o crime organizado. Agora vocês vejam qual é o nível de segurança que vai ser exigido que os equipamentos tenham, para um ponto, a cifragem nas comunicações e por aí afora. Portanto, eu temo bem que, de facto, este mundo novo não seja só, porque enquanto estamos aqui a falar, não seja só o mundo novo do Big Brother em relação às comunicações, porque sabem que há um fenómeno psicológico muito interessante de uma atenção implicar uma desatenção, não é? Hoje, estou aqui a ter esta preleção, mas hoje, agora, enquanto falamos, há entidades parabancárias que avisam do risco interno dos seus clientes, o risco de divórcio, isto é, pela mera análise da utilização de determinado tipo de cartões de crédito, eles têm apontadores internos que sinalizam este cliente está em risco de divórcio, pode ser um mau pagador a curto prazo. É engraçado, do ponto de vista economicista é engraçado. A nível de audit, a tecnologia que está por trás é interessante, mas quando vão ao cinema, quando nós hoje vamos ao cinema, e quando vamos pagar para ver um filme, esse filme foi previamente estudado por algoritmos, não é? Trocaram personagens, modificaram os elencos, modificaram a própria história, por forma a ser tratado com base em algoritmos e ver o que é que dá mais bilheteira, se a coerência do filme, se a coerência económica. E há muito mais exemplos destes, são livros públicos, não sei se já se cruzaram, porque nós temos a tendência para ver a questão da segurança da informação e a segurança informática com base na engenharia, mas temos que olhar de facto para a ciência económica. Não é por qualquer coisa que a Constituição Portuguesa também se refere
à não primazia do direito económico ou da economia sobre o direito, melhor dizendo. Não sei se sabem, mas o único filósofo, eu não estou a falar de política, estou a falar de filosofia, o único filósofo que defendeu, de facto, que historicamente a economia se ia sobrepor aos Estados e ao poder do Estado e ao poder do direito, foi um senhor chamado Karl Marx, mas é interessante verificar que estes tempos do dinheiro estão-nos a empurrar paulatinamente, rendendo-nos ou entregando-nos ou sendo assimilados culturalmente pela entrega dos nossos próprios dados pessoais. Se quiserem pensar, uma vez que estão ligados à parte de ciências, aquela ideia de risk-taker, as pessoas são adversas ao risco, se aceitam o risco, moderadamente ou não. Imaginem, isto não existe, é um mero exercício em teoria, não existe, mas imaginem que existe uma plataforma social, uma rede social, uma plataforma que é uma rede social, em que, por exemplo, disponibilizam à borla, e já devem ter ouvido a expressão que não há almoços de borla, mas imaginem que existe uma plataforma qualquer que oferece jogos. Um jogo disparatado, sei lá, por exemplo, uma coisa ligada à agricultura, ou que tem a ver com a máfia, ou que tem a ver com a feitura de pizzas e de hambúrgueres e bem não sei o quê. E imaginem que nesta plataforma, para além de darmos o nosso endereço de correio eletrónico, que está validado por nós, é o nosso correio eletrónico mais importante, imaginem que jogamos lá esses jogos e revelamos a nossa personalidade em termos de risk-taker. Ele não investe no Mafia Wars, ele não investe nas agriculturas, ele não investe, mas compra aqui ou lá. E todos esses dados ficam armazenados. Todas estas plataformas, e não há de facto almoço de borla, vendem os nossos perfis, agarrados a um determinado correio eletrónico, e isto está documentado se lerem o Super Crunches do Aires, ou Stephen Levitt no Free Economics, ou Super Free Economics, tudo isto está detalhado, são obras públicas, e será talvez interessante para abrirem os olhos, se me permitem, para outras áreas e poderem assim entender o porquê do drama de algumas profissões, nas quais me incluo, que são os tais devassadores, são os polícias. Eu sinceramente prefiro pensar que os polícias são menos problema que os ladrões. E prefiro pensar que, como já agora sou pago por vós, dos vossos impostos, para trabalhar e prevenir o crime, que é o que eu estou aqui a tentar fazer, que não sou assim tão mau como isso e que não ando a arrebanhar os vossos dados pessoais para depois os utilizar de qualquer maneira. Este é, infelizmente, o panorama que está previsto e que nós vemos com alguma preocupação, porque motivo, oportunidade e tempo, que são características de ciência criminológica para a atuação de qualquer criminoso, aqui vai também ter outra questão, que é a motivação ser mais do que o dinheiro. E, de facto, pensem nos perfis que estamos a deixar todos os dias, já hoje, na utilização diária, e aquilo que se apresenta em termos de futuro. O tempo de processamento e o poder computacional são, de facto, importantes em termos de partilha de recursos para grandes projetos, já aqui foram enunciados algumas das áreas, e penso que, em relação à legislação, estas questões, a legislação, sabem que os professores de Direito dizem, com razão, que o Direito é a última rácio, será a última arma a usar. Portanto, há muito trabalho a fazer a nível da indústria, a nível da educação, antes da intervenção penal. Mas quando ela existe, precisamos de dados para trabalhar. Isto é, se os senhores alguma vez, queira Deus que não, se alguma vez forem vítimas de um crime, vão querer ser reparados. Não tanto, se calhar, em termos do dinheiro que eventualmente possam perder, se for um crime que tendo conta o vosso património, mas no resto, o resto é a nossa personalidade. Seja ela traduzível em termos jurídicos, por direito à informação ou não, ou direito à oposição para os nossos dados estarem em determinado lado, mas de facto há aqui uma questão cultural muito densa, muito difícil, e que me parece que nem sequer nas escolas ainda haja um programa adequado a prevenir, ou pelo menos a alertar os novos, pequenos, a partir dos 14, 15, 16 anos, quando a adesão é muito forte a estas tecnologias, porque antes disso eles já sabem carregar nos botõezinhos todos, mas parece-me que há aqui uma questão cultural que é muito importante e que estamos a perder algum tempo. Eu termino a minha apresentação, agradeço a vossa atenção e se tiverem alguma questão poderão colocar com certeza.